Chegou agora, rola a iniciativa. Os elementos primordiais, água, terra, ar, trevas, existem muito antes até mesmo da magia existir em Arton. E esses elementos normalmente são a base para a criação de tudo que a gente conhece. Só que existe uma classe que é mestre nos elementos. Às vezes em mais de um, às vezes em apenas um, mas ele sabe como utilizá-lo melhor do que qualquer outro. E a gente vai trazer hoje o caminho que você tem que seguir para ser um dominador dos elementos. Ele é a classe Místico e vamos levar você do level 1 ao 20. Bom, para quem não sabe, vamos resumir um pouquinho o que é o Místico. O Místico é a 15ª classe aí de Tormenta 20. Ela não saiu em nenhum suplemento oficial, ela saiu apenas na Dragão Brasil 191 e ela ainda não é considerada oficial e que faça parte do sistema, pelo menos não até sair num suplemento. Pode ser que tenha algumas mudanças em alguns poderes, algumas alterações, mas isso daí, basicamente, essa classe provavelmente vai se tornar oficial porque ela é uma classe legal. Talvez refinar algumas coisas seja interessante. Primeira vista, ela parece muito poderosa. E ela tem um certo poder, mas é um pouco ilusório. Ela não é tão forte quanto você aparenta, mas ela pode se tornar aí uma boa classe aí no mesmo nível do Inventor, por exemplo, que você tem muitos recursos com ela. Teve um carinho especial também no Místico. A gente começou fazendo de uma determinada maneira a build aqui até o level 20, mas depois de terminar eu percebi que poderia fazer diferente e acho que ficaria melhor. Mas eu vou falar lá no final, quando eu fizer a minha avaliação final sobre essa classe, beleza? Então vamos lá. Para quem não conhece, ter um pouquinho mais de base do que a gente está falando dessa classe, pega como base o Aang do Avatar, tá? Então todos os personagens que aparecem, que conseguem dobrar água, terra, coisas desse tipo, seria o Místico, tá bom? Então tenha ele sempre em mente. Além disso, ele tem aí as raças que podem funcionar. E vou falar para você que são várias raças que podem funcionar bem e cada uma, de repente, trabalhando com um elemento diferente. Então dá para se fazer muita coisa. Você pode trabalhar ele até com 3 elementos, ele podendo ser treinado e específico. E essa foi a ideia que a gente começou originalmente. Como o requisito principal dele é sabedoria, eu resolvi escolher a raça Dalan. Ela ganha 2 de sabedoria, 1 de destreza e menos 1 de inteligência. Além disso, ela tem alguns outros poderes ligados à natureza que pode se tornar bastante interessante, como amigo das plantas, a pele de árvore e assim por diante, e se comunicar com os animais. Então ela é uma raça bem interessante para se tornar aí um místico. Ainda mais que vive nos elementos, você pode trabalhar a Dalan em qualquer tipo de ambiente. Lembre-se que não é necessariamente só floresta. Agora, um interessante é de repente você trabalhar com o anão. O anão ligado à terra pode ser muito legal, pois ele já sabe usar machadinhas, picaretas, tem vantagem, já é ligado à terra, então tudo isso pode ser uma raça interessante para você fazer um roleplay, além dele ganhar pontos de vida extra. Como ele ganha constituição e ainda tem aí a vitalidade de anão, ele também vai ser um pouquinho mais forte do que os outros. O elfo é outro que pode funcionar bem, talvez ligado ao elemento ar. Ele tem mais velocidade, se desloca mais, ganha mais ponto de mana. Então para suas magias pode ser também interessante. O Ostion ligado a trevas é outra opção boa, mas talvez você tenha que gastar um pouquinho de pontos em constituição para... O Tritão, que ganha 3 atributos mais 1, pode ser ligado à água, tá? A sereia também, tá bom? E o Ângelus pode ser ligado ao elemento luz, então ele também ganha sabedoria, então seria outro ponto interessante. Um fora da curva, que poderia ser muito legal, mas talvez você tivesse que trabalhar apenas com um elemento ou 2 para fazer sentido, é o Golem. O Golem, apesar de não ganhar sabedoria, você poderia ficar livre para gastar seus pontos em sabedoria para subir ele e já ter uma força razoável e com isso poder fazer ataques corpo a corpo mais fácil. Então você ganha constituição, você já é ligado a um elemento e aí você poderia, por exemplo, ser ligado a fogo e luz, fogo e ar, por exemplo, algumas combinações de 2 elementos no máximo para não ficar muito estranho e elementos que façam sentido. É difícil você ser um espírito do fogo dentro de um corpo e dominar a água, né? Ficaria um tanto quanto estranho. Mas se você conseguir criar uma história legal e bacana, manda ver. Pro que eu quero trabalhar, a Dalan para mim pareceu que a origem dela, o batedor, seria interessante.
pois eu pego a perícia sobrevivência e além disso eu posso pegar estilo de disparo, que vai ser o meu foco inicialmente. Devoto, não escolhi nenhum deus. Tem vários deuses que poderiam ser possível, a Lihana, que já é uma tradicional, e existe outros aí dependendo aí do que você resolver seguir. Perícias, você vai funcionar primeiro com luta e vontade. Essas duas você já recebe. Você vai receber algumas perícias extras conforme o elemento. E aí eu vou falando conforme eu for pegando os elementos para vocês quais são as perícias que eu escolhi. Além disso, eu pegaria misticismo, que é extremamente importante para o místico, né? Afinal, nome, a perícia. E também escolhi pontaria para poder disparar, já que eu peguei estilo de disparo, nada mais justo. Além disso, atletismo para mim é interessante, pois eu não gastaria muitos pontos de força nessa build. E aí a última perícia que eu posso pegar, eu escolheria entre conhecimento, dependendo do que eu quero, ou talvez eu pegaria um fortitude se minha constituição não for muito alta. Então no primeiro nível você escolhe a sua afinidade elemental, e eu começaria com terra. E aí o elemento que vai dar dano no seu golpe elemental é o aço. Você vai ganhar a perícia investigação como treinada. E além disso, por você possuir a afinidade, você recebe um RD 5 contra ácido. E também, se você gastar um ponto de mana, você pode transformar qualquer magia no tipo de afinidade que você tem. O místico possui magias e você tem acesso a determinadas escolas conforme o que você escolhe. Uma que sempre você tem acesso é evocação. A segunda você vai ser conforme o elemento. O elemento terra me dá acesso à convocação. E a última escola você pode estar escolhendo. Aí vai depender um pouquinho dos elementos que você vai pegar na sequência. Já pense o que você pretende ter no futuro para escolher uma escola, para de repente não cair na mesma escola e você não ter acesso a magias extras aí. Apesar que você não terá muitas magias. No caso aqui, eu escolhi a escola de necromancia. Meio óbvio, né? Necromante, a gente puxa mesmo sardinha pro nosso lado aqui. Tá, Lei, quais magias você escolheria? Bom, primeiro nível é um pouquinho complicado. Você vai disparar de longe e se chegar alguém perto, você tem uma magia para estar auxiliando. Você pegaria ainda o toque chocante, que é uma magia que eu gosto bastante, pois eu pretendo ter eletricidade como um dos elementos, tá bom? E também porque ela pode ser trocada por ácido, basta eu gastar um ponto de mana. E eu pegaria raio do enfraquecimento, que ao debilitar os inimigos pode ajudar a party num combate aí e eu posso ficar à distância. Segundo nível, língua primordial. Você consegue se comunicar com seres do espírito da mesma afinidade com você com mais facilidade. Você ganha um bônus de 5 para interações sociais com esse daí. Ele é bem específico, é uma coisa que talvez você não use tanto, vai depender um pouquinho aí da sua campanha. Eu pegaria já um poder do místico que é disparo elemental. Com isso eu posso usar o meu golpe elemental no meu disparo. E a magia que eu escolhi seria teia. Como essa build que eu estou trabalhando é em cima de destreza, eu pegaria a cuidado com a arma para poder garantir que meus ataques corpo a corpo sejam mais eficientes. Quarto nível, corpo elemental. Se você estiver em contato com uma porção grande do seu elemento, você uma vez por cena pode ganhar 10 pontos de vida temporário por círculo de magia. Nesse caso, por enquanto, eu ganharia 10. Terra não é muito difícil você estar em contato, então vai ser bem fácil você utilizar. A magia que eu escolhi seria área escorregadia. Quinto nível, golpe pungente. Quando você utilizar seu golpe elemental, o adversário pode ficar caído, dando vantagem para o seu tanque do grupo, por exemplo. Sexto nível, seu golpe elemental melhora e passa a dar 2 de 8 de dano a mais. E quando você pega esse aí, você pode pegar o pacto elemental. Você vai ganhar um parceiro de elemental junto com você, do elemento terra. E aí ele ganha alguns poderes e eu já fiz um vídeo sobre isso, então dá uma conferida lá. Eu pegaria a magia flecha ácida. Sétimo nível, defesa elemental, para melhorar um pouco suas defesas. Oitavo nível, disparo em linha. Permite que você acerte mais de um alvo com o disparo desde que eles estejam em linha até 9 metros. E aí você já tem acesso a magias de segundo nível desde lá do outro nível que desde o sexto nível. E eu pegaria salto dimensional. Só, se você ficar em dúvida dos poderes que eu tô falando aqui do místico, eu fiz um vídeo onde eu expliquei detalhadamente cada um dos poderes. Eu vou deixar no final do vídeo para você clicar nele para você conferir caso você tenha alguma dúvida. Então vai anotando aqui e depois você confere lá. E aproveita e deixa nos comentários se você acha essa classe legal, se ela tá muito forte, se dá para melhorar, o que poderia mudar nela.
Ou se ela tá beleza, pode manter assim, põe no oficial aí e vamos usar pro jogo. Nono nível, defesa elemental aprimorada. Décimo nível, seu golpe elemental possa ser mais 3 de 8. E eu pegaria afinidade elemental aprimorada. E eu pegaria afinidade elemental expandida e escolheria o elemento luz. Ele permite que você faça algumas coisas de cura, então ele é interessante de se ter. A magia que eu pegaria, campo de força. Lembrando, pessoal, que tem vários poderes que poderiam ser trocados por um, por outro, tudo depende da build. Ela tem muitas opções do que fazer essa classe, tá bom? E no 11º nível eu pegaria absorver elementos para ganhar alguns pontos de mana temporários extras por cena. 12º nível eu pegaria pacto elemental de novo e agora luz, podendo trazer um elemental da luz. E a magia que eu escolheria seria toque vampírico. Eu gosto também, ela dá dano, cura, é uma magia que funciona bem corpo a corpo. E dá pra fazer vários combos aí com ela e com toque chocante aí pro personagem. 13º nível, luz sagrada. 14º nível, golpe elemental muda para mais 4 de 8. E eu pegaria luz curativa. Essa parte da luz eu pegaria caso não tivesse um clérigo, alguém que cure, alguma coisa assim. Ou se você achar que é necessário dentro da campanha. Senão você pode tirar toda essa parte de luz e cura e trocar por alguma outra coisa. De magia, eu pegaria o talho invisível de Edauros. 15º nível, eu pegaria novamente afinidade estendida. E eu pegaria o elemento ar. E aí eu pegaria o poder propulsão, que permite que você voe. 16º nível, elemento penetrante, vai ignorar até RD 10. E além disso, eu pegaria conjurar elemental, né? 17º nível, eu pegaria escavadeira, permite que você tenha um deslocamento escavando, literalmente. 18º nível, flagelo elemental. Eu pegaria a magia relâmpago. 19º nível, empuxo. Te permite se deslocar por cima da água e além disso você ganha um deslocamento de natação igual ao seu deslocamento em terra. Pode parecer estranho, mas ele tem ligação com o elemento ar, tá bom? Apesar de eu não ter pego nada ligado à água e ser de terra, vocês podem falar, poxa, natação, o que tem a ver? Mas ele é ligado ao ar. 20º nível, comunhão suprema, onde você fica apelão e gasta quase nada de ponto de mana para usar seus poderes que seja do elemento. Lembrando que você pode transformar para que ele seja do elemento que você quer. Além disso, eu pegaria elemento poderoso, que aumenta a dificuldade para resistir, e ainda pegaria a muralha de ossos como magia. No 20º nível seria o seu último. O que eu achei dessa classe? Eu acho uma classe legal, ela tem muitas opções, dá para fazer muita coisa. Talvez precise afinar um pouquinho, porque a maioria dos poderes dela não gasta ponto de mana, você viu que eu não falei nada. Então assim, ele ficaria com uma diferença grande em relação aos outros as outras classes que todos eles praticamente precisam gastar ponto de mana para poder acionar, e no caso do místico, nenhum deles que eu falei aqui precisa gastar ponto de mana, a não ser o golpe elemental e as magias. Você ficaria com uma boa margem de pontos de mana para gastar com o seu personagem. Então eu acho que fica um tanto quanto desequilibrado com as outras classes. 3 elementos, não achei legal, tá? Achei que seria muito bacana, ficaria super legal, mas você fica um pouco perdido, não sabe o que pega atrás daqui. Eu acho que se você trabalhar com 2 elementos, ele pode ficar interessante, pois você tem espaço daí para pegar perícias gerais, que foi bem difícil eu pegar. Então veja que o personagem ficou até um pouco falho. De ataques à distância, se tiver aliado o seu corpo a corpo, você vai ter penalidade. Então fica um pouquinho difícil você pegar todos os poderes que você quer quando você vai com 3 elementos. 2 elementos funciona bem. 1 elemento também pode funcionar muito bem. Então, como eu falei, de repente um ligado a trevas e você pega um toque vampírico, você vai fazer um belo de um estrago. Ou mesmo toque chocante, corpo a corpo, golem, tá? É uma opção muito boa. Veja que os RDs também somam. Se você tiver resistência a RD pela sua raça e também pela sua classe, eles vão se somar e com isso você vai ficar mais resistente. É uma classe que precisa ter aí uma pequena olhada para equilibrar ela com as outras. Eu acho que ela chega a ser superior ao Inventor nesse momento pelo não ter gasto de ponto de mana. O Inventor é forte, é bem trabalhado, é feito de uma maneira legal, mas ele tem um consumo alto de pontos de mana normalmente. O Místico, o consumo é quase zero se você não usar magia, a não ser o golpe elemental, que é a única coisa que faz alguma diferença. Então, esse é o único pontinho que eu acho que tem aí, é trabalhar no máximo com 2 elementos e dar uma revisada aí nessa questão de gastar pontos de mana ou não. Mas me diz aí nos comentários, você gostou do Místico? Você acha ele legal? Você acha que ele tem que fazer parte das classes oficiais ou não?
viajou, tem que tirar fora, não tem que aparecer em suplemento nenhum no futuro e fica lá perdido na Dragão Brasil aí para quem quiser usar na sua mesa. Bota aí nos comentários que eu quero saber, galera. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, tá perdendo tempo. Vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos, vem aqui ser um zumbi, um esqueleto. A gente tá precisando aí de um exército para proteger o nosso cafofo. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!